As 10 doenças que mais afetam os idosos, quais são elas, né? E a gente vai falar cada uma delas e o mais importante, foca em mim, foca em mim. O mais importante é que você saiba que fique atento. Não adianta você saber as 10, você tem que saber o porquê, o que acontece com cada uma delas, né? Então, assim, todas as aulas, né, eu tento colocar conteúdo pesado para vocês entenderem que vocês não têm que saber só o que é. Ah, diz que tem, diz que é. Não, eu sei o que é, eu sei o que acontece. Então, fica na aula até o final para você ver as 10 doenças que mais acometem os idosos e vocês vão ver que está tudo muito explicadinho. A aula tá linda. Eu preparei com muito carinho para vocês, demorei para poder montar essa aula. Tem desenho, tá tudo muito lindinho. Então, assim, não tem como não aprender, tá bom? E quais são as 10 doenças que a gente vai falar? Sobre o infarto, as pessoas que gostam de comer aquela gordura, sobre o acidente vascular encefálico, que aí a gente chama de AVE, mas muita gente chama de AVC também, eu vou explicar isso. A diabetes, que é o excesso do açúcar, o enfisema pulmonar para as pessoas que fumam cigarro, né? Antigamente, fumar cigarro era chique, né? Lembra aquelas propagandas da Hollywood? Era muito chique fumar. Então, assim, com o passar do tempo, hoje em dia todo mundo já sabe que não é bacana fumar, só que muitas pessoas ainda têm o hábito, então é muito difícil parar, né? Mas hoje vocês vão entender mais um pouquinho do que eu falo com vocês. O mal de Alzheimer, né? E outros tipos de demências, mas eu escolhi o Alzheimer por ser uma maior incidência, né? A perda da audição, a hipertensão arterial, a pneumonia, a osteoartrose e a catarata, o problema de catarata nos olhos. Esses são 10 tipos de doenças que mais acometem os idosos. Então, a gente vai falar de cada uma delas, explicando para vocês entenderem um pouco para que isso? Para você poder entender, na hora de você olhar para o paciente, souber, ele teve isso, ou alguém da sua família, você sabe o que está acontecendo. Tudo bem? E a primeira que a gente vai falar é sobre o infarto agudo do miocárdio. O que é isso, Erlane? O infarto é uma doença que acomete os idosos em todo o país, né, que mais acomete os idosos, de acordo com os cardiologistas. Essa desordem do coração atinge cerca de 11,8% dos idosos brasileiros. Popularmente conhecido também como ataque do coração, fulano teve um ataque do coração, né? O infarto, ele pode acontecer de repente, ou ele pode também o paciente começa com problema cardíaco, começa com problema no coração e aos poucos ele vai se comprometendo por mau hábito, podendo levar à morte. Então é uma doença que leva à morte e a gente deve ter cuidado, tá? E o que acontece quando a pessoa tem um infarto? Acontece uma obstrução na artéria, né? Eu já expliquei para vocês que a circulação, ela manda o sangue bom para o corpo todo, mas esse sangue com oxigênio também vai para o coração, para ele fazer o bombeamento dele da contração lá, para poder mandar o sangue para onde tem que ir, ok? E aí o que acontece? Acontece uma obstrução na artéria que passa nesse coração. E essa obstrução, né, é chamada de ateroma. A formação dessa placa, né, é chamada de ateroma e é formada por gordura. Então, as pessoas que gostam muito de uma gordurinha, adora aquela gordura da picanha, adora comer aquele torresmo, cuidado, né? Não vou falar que não pode, sabe? Acho que não precisa de ser extremista, mas cuidado com excesso, né? Essa obstrução, ela pode chegar no nível crítico e aí ela pode gerar sérios problemas, né? E aí, se ela fecha o calibre daquela artéria, ela reduz a circulação, trazendo problemas. E aqui eu coloquei o desenho para vocês poderem visualizar, ó. Nessa imagem de cima, reparem para você ver, a artéria coronária está bloqueada por um trombo. Então, você olha o tanto de gordura que tem ali dentro daquele caninho.
É um monte de caninho, e são caninhos fininhos. Na verdade, me veio na cabeça uma mangueira, né? E para e pensa, olha uma mangueira para passar água, uma mangueira normal. É muito mais fino que uma mangueira. Então, esse sangue tem que passar ali muito direitinho para poder não ter problema. Por isso que a gente tem que se preocupar em fazer exercício, porque quando a gente faz exercício, a gente coloca a circulação, ó, para acelerar. Então, às vezes, ela faz uma limpeza nesse tanto de gordura que pode ter aí, entendeu? Embaixo tem os pontos de obstrução. Por exemplo, se a área isquêmica for na parte inferior, na parte de baixo, olha lá, ó, vai ter um ponto de obstrução pequeno. Se o ponto de obstrução for na parte mediana, vai ter um ponto de obstrução maior. E se o ponto de obstrução for lá em cima, Erlaine, sérios danos vão causar, porque esse coração vai ficar sem sangue. Vocês estão entendendo isso, gente? Ó, passa um caninho aqui, ó. Espera aí que o caninho não quer vir. Passa um caninho fininho, bem mais fino que isso, lá no coração. Por algum motivo, ó, prende a circulação, ou seja, não passa mais sangue para lá. Todo aquele resto do coração que está para o lado de cá vai ficar sem sangue. E eu já falei com vocês, o sangue oxigena o corpo e a gente precisa desse oxigênio para ter energia para poder movimentar os músculos. Sem esse sangue oxigenado, já era. Necrosa, morre aquela carne. Ela precisa daquele sangue. Por que acontece a escara, né? A úlcera de pressão ou úlcera de decúbito? O que acontece? Fica preso a carne, né? O músculo, ele impacta, às vezes com a roupa de cama, às vezes fica deitado muito de um lado só, e aí para de passar sangue ali. E aí tem morte tecidual. Por isso que acontece aquela lesão tão feia, entendeu? E qual é a próxima que a gente vai saber hoje, Erlaine? Sobre o AVC ou AVE. Por que tem gente que fala AVC, tem gente que fala AVE? O que acontece? Antigamente, a gente chamava de AVC. O nome era acidente vascular cerebral. Só que o cérebro tem uma parte, o encéfalo pega tudo. E essa lesão ela pode acontecer em todo o encéfalo, então o nome estava errado, não era só no cérebro. Então, por causa disso, depois consertaram, né? E colocaram o nome acidente vascular encefálico. Só que o que acontece? O habitual, né? As pessoas falam AVC e fica AVC, né? E aí, ó, quem tá aqui já olha AVC. Às vezes eu vejo pessoas falando ABC, não é ABC, é AVC, V de vaca, ok? De vascular. Então, qual é o nome correto? AVC, ok? Muitas pessoas falam ABC. E o que é isso? Ah, tem gente que fala também derrame. Ah, o fulano teve um derrame cerebral. Tá escrito aqui, eu lembrei, ó. As pessoas também usam isso usualmente, né? E o AVC acontece igualzinho lá no infarto que eu acabei de mostrar para vocês. Acontece uma interrupção do fluxo de sangue no cérebro, tá? E os sintomas podem ser paralisia do rosto, dificuldade para falar, desmaio, tontura. A pessoa sente que está lentificada, tá? Isso vai depender do local que está acontecendo o AVC. E esse AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. O que significa isquêmico? O isquêmico, um trombinho. O que é o trombo? Um coágulo de sangue, como se fosse uma bolinha. Passou naquele fiozinho que eu mostrei para vocês, só que esse fiozinho agora está onde? Lá na nossa cabeça. E aí, esse trombinho para no lugar que ele não passa mais e não passa mais sangue para ali, ok? Esse é o AVC isquêmico. E o hemorrágico? O hemorrágico houve um extravasamento, uma pressão tão grande que rasgou, quebrou esse fiozinho e jorra sangue para fora. Deixa eu mostrar para vocês a imagem, que vocês vão conseguir visualizar melhor. Olha isso. Nessa primeira imagem, a gente tem o AVC isquêmico. O que é o isquêmico, Erlaine? O isquêmico
houve um comprometimentozinho e aí não foi mais sangue para aquela parte que está meio acinzentada. Houve esse comprometimento aqui. E no hemorrágico? O hemorrágico quebrou, né? Abriu e jorrou sangue. Então, isso vai ter um estrago muito maior, porque por onde esse sangue passar do lado de cá, os comprometimentos vão ser maiores, ok? Vocês veem a minha setinha? Não, né? E aqui do lado de cá, ó, tá mostrando o cérebro também, né? Ah, tá. Peraí, então, gente. Que o Herman tá falando que se eu mexer aqui, ó, vocês vão ver. Vocês estão vendo agora? Acho que estão, né? Olha só. Aqui, ó. Nesse primeiro, o que que vai acontecer? Peraí, só um pouquinho. Que o Herman tá tentando arrumar aqui para eu conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver se tá dando para eles verem. Ah, mas eu vou para lá, não dá para ver, né? Tá bom, vamos embora. Nesse primeiro aqui, teve um trombo, parou de vir sangue para cá, ok? E no segundo, o que que acontece, Erlaine? Houve um rompimento, né? E aí começou a ter extravasamento de sangue por todo lado. E por onde esse sangue jorrar, vai ter um comprometimento maior. Repara aqui embaixo. Ah, agora eles estão vendo a setinha. Estou vendo aqui que vocês estão vendo. Repara aqui embaixo, ó. Esse é o hemorrágico. O que acontece com o hemorrágico? Ó. O que acontece com o hemorrágico? Houve aqui, ó, um rompimento. Esse sangue, por onde ele extravasar, vai dar problema. E no de cá, no isquêmico, aqui o trombinho, ó. O coágulo aqui, ó. Ele foi para passar, mas não passou. E aí, toda a região que está depois do trombo vai ficar sem água. Como se tivesse literalmente entupido. Normalmente, a pessoa que tem um AVC isquêmico tem um menor comprometimento do que a pessoa que teve o hemorrágico, entendeu? E a diabetes? Diabetes é um problema que muitos idosos têm, muitos idosos não fazem dieta, é um problema sério, né? Isso está relacionado muito à educação, a pessoa, tipo, não se preocupa, come mesmo, larga para lá. Às vezes ela até fica falando, não, porque eu tenho diabetes, eu não posso comer. A minha avó era assim. Minha avó falava que tinha... Gente, o pernilongo hoje está demais, viu? A minha avó falava que ela não podia comer porque ela tinha diabetes, não sei o quê. Aí ela falava assim, me dá só um pouquinho disso, me dá só um pouquinho disso. E ela ia comendo desgovernadamente, né? Então, é um problema que a gente tem que tentar direcionar, né? Claro que você não vai impedir a pessoa de comer, até porque ela vai começar a ficar brava com você, mas você deve cuidar e direcionar essa pessoa para uma melhor alimentação. Você, como cuidador, se você fizer a alimentação, tentar colocar só um carboidrato, porque as pessoas acham que só o açúcar, né, só o doce é que faz mal, mas não é. O excesso de carboidrato, o excesso de arroz misturado com macarrão, misturado com farinha, isso também vira açúcar e isso também faz mal. Então, no dia a dia, você pode se preocupar em tentar estimular uma alimentação melhor. O que é a diabetes? É uma síndrome metabólica que está relacionada ao nosso metabolismo, né? Que acontece pela falta da insulina ou pela incapacidade da insulina exercer adequadamente os seus efeitos, causando aumento do açúcar, da glicose, né? No nosso sangue. A diabetes acontece... Eita, peraí que a cachorra bateu aqui. A diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir insulina em uma quantidade suficiente para suprir as necessidades do nosso corpo. Ou porque este hormônio não é capaz de agir da maneira adequada, havendo uma resistência à insulina. Isso pode acontecer também. A insulina promove a redução da glicemia, da glicose, né? Ao permitir que o açúcar
que está presente no sangue, ele penetre para dentro da célulazinha, para ser utilizado como fonte de energia. Então, a gente precisa que essa glicose pegue, na verdade, essa glicose, ela abre a chavinha para abrir a porta para o açúcar entrar para a célula. E a célula ela só funciona se tiver açúcar, se tiver energia. É o pagamento dela para ela funcionar. O carro não funciona a gasolina, ou a diesel, ou a álcool, a energia elétrica, não é assim? A gente também, a gente precisa de comer para gerar energia. E cada célulazinha nossa também funciona por energia. Precisa desse açúcar. Erlânia, eu não como açúcar. Como que acontece, então? Tudo que a gente come vai tendendo a virar açúcar, entendeu? Esses carboidratos, o pão, isso tudo vira açúcar também. Não precisa de ser literalmente doce, tá? Portanto, se houver falta desse hormônio, ou mesmo se ele não agir corretamente, haverá aumento da glicose, do açúcar no sangue, e, consequentemente, vai gerar diabetes. Isso aqui é mais complicadinho, tá? Mas eu acho que eu consegui explicar de uma forma que vocês entenderam. Olha o desenho agora que eu vou explicar melhor para vocês poderem... eu sempre acho que com desenho as pessoas conseguem entender mais, né? Esse desenho aqui, ó, é do pâncreas. O pâncreas é o órgão que produz a insulina, o hormônio. Esse hormônio é importantíssimo, porque, ó, a insulina é essa bolinha azul que tá aqui, que vocês estão vendo, ó. Essa bolinha azul, ela vem aqui, ó, e coloca a chavinha dela nesse lugar. Quando ela põe a chavinha dela, abre a portinha e a glicose entra para a célula. Entra todas as glicoses e depois fecha a portinha. E a célula vai fazer suas funcionalidades normais lá, do dia a dia dela, né? Tudo que ela tem que fazer, ok? Então, isso é o normal. Voltando, o pâncreas vai lá, produz um hormônio que chama insulina. Essa insulina tem a função de quê? Colocar a chavinha lá na célula. Isso é para vocês entenderem, tá, gente? Coloca a chavinha lá na célula. Quando ela coloca a chavinha, abre a portinha e entra o açúcar. E vida que segue é assim que funciona. Ou seja, nunca tem muito açúcar no nosso organismo, porque sempre está acontecendo isso. E aí a gente usa esse açúcar para gerar energia, ok? Para a gente poder fazer as nossas atividades do dia a dia. Se eu fizer exercício, Erlânia, eu gasto mais desse açúcar. Se eu dormir o dia inteiro, fico com mais açúcar no meu sangue, porque eu estou trabalhando menos, estou precisando de menos energia. Tudo bem? E aí, o que acontece? Aqui, o diabético do tipo 1, né, que seria esse, o que acontece? O pâncreas, ele não produz a insulina. Ele não consegue produzir. Se ele não consegue produzir, o que acontece? Não tem ninguém para abrir a portinha. Não abre a portinha. E aí, o que acontece? A glicose, ela não entra nas células. Então, fica com muito açúcar no organismo. Tudo bem? Então, esse tipo, o que vai acontecer? Vai ficar com muito açúcar. Não tem produção de insulina? Não tem. Então, o que faz? Pega e aplica essa insulina na pessoa. Quando aplica essa insulina na pessoa, essa insulina vai lá e faz o papel dela. Então, por isso que tem pessoas que tomam a insulina, ok? E o tipo 2. O tipo 2, a pessoa tem alguma insulina, mas não é o suficiente. Aqui a gente não tem essa imagem, né? Mas aí você toma medicação e ela vai te ajudar a fazer esse trabalho também. E aí você vai conseguir jogar o açúcar para dentro do seu corpo, ok? Eu já contei essa história para algumas pessoas. A pessoa diabética que não cuida, que não faz a dieta, o que acontece? A imagem que eu mostrei para vocês, esse açúcar ele vai ficar rodando no sangue, vai intoxicando tudo. Vai intoxicando, e o que acontece? O seu organismo vai ficando saturado desse açúcar e vai comprometendo o funcionamento de todos os órgãos. Então, sobrecarrega o rim, a circulação fica comprometida. Por isso que essa pessoa tem dificuldade para poder cicatrizar, né, os ferimentos. A pessoa começa a ter problema de glaucoma. Às vezes, quando a pessoa vai ver, ela já está cega.
Não dá nem tempo de correr. Então, assim, é uma doença, eu sempre falo isso, é uma doença silenciosa e quem não cuida paga caro pelos sintomas, né, pelas situações que ela vai passar na vida. Pode não ser agora, enquanto ela está mais nova, mas lá depois, no final, ela vai pagar caro. Aqui é uma outra imagenzinha para vocês verem, né, de pertinho agora, a insulina chegando na casinha e a glicose entrando. Então, a insulina está aqui na casinha, abre a portinha, entra a glicose, tá? A outra doença, enfisema pulmonar. Ai, gente, me dá uma dó quando eu vejo um paciente com enfisema, porque ele sofre muito. O ar tá aqui, ele não consegue pegar, ele passa a não ter mais a elasticidade do pulmão. E por que acontece isso, gente? Tá aqui grandão, ó, o bendito do cigarro, né? Às vezes por trabalhar com algum material tóxico, né? Aquela telha de amianto, era aquele pozinho, né? Aquela foligem dela também causava muito isso. Hoje em dia até é proibido, né? Mas assim, eu fico com muita dó quando eu vejo uma pessoa com enfisema, porque às vezes fumou uma vida inteira e no final da vida vai pagar caro por aquele processo de uma vida inteira sem um hábito saudável, né? E a pessoa perde o quê? A elasticidade pulmonar. Então, o pulmão não consegue entrar. A gente não sabe que a gente precisa do oxigênio para todas as funções do nosso corpo. Então, essa pessoa vai começar a ter dificuldade. E qual é um problema sério? Esse enfisema, ele vai tomando conta aos poucos do pulmão. Então, não é do dia para a noite. Quando a pessoa vê, já está muito comprometido, tá? Então, assim, é muito importante quem é fumante, né, fazer exames para poder ver como que está o pulmão, principalmente, né? O enfisema pulmonar não tem cura, né? Mas o tratamento pode aliviar bastante os sintomas e a qualidade de vida da pessoa. E aí que tá aqui o desenho para vocês verem, ó, o pulmão tá aqui lindinho, limpinho, tá vendo? E a pessoa começou a fumar. Isso aqui é o alvéolo. O que é isso aqui? É onde tem a troca, onde troca o oxigênio e o CO2. E aí ele tá aqui, ó, lindinho, fazendo todas as trocas. A pessoa começa a fumar, cada lóbulozinho desse começa a ficar comprometido, ó, e para de funcionar. Quando para de funcionar, não tem mais a expansibilidade do pulmão, ele não consegue mais abrir como antes, entendeu? E aqui tem uma imagem, uma radiografia para você poder ver, e é assustador. Repara esse pulmão aqui, ó, é um pulmão sadio. Olha como é que ele é maior em relação a esse daqui, ó. Esse aqui não consegue abrir muito, ele é mais atrofiado. Então, essa pessoa não consegue puxar o ar igual uma pessoa normal puxa, entendeu? Repara como que esse aqui é mais largo, ó. Olha esse daqui, como é que a parte superior já está comprometida, tá vendo? Isso devido a quê? Ao bendito do cigarro, né? E do Alzheimer, o que a gente pode falar com ele? O paciente, você vai reparar que ele vai começar a ter esquecimento, né? Vai ter alteração de memória, vai ter dificuldade para falar o que ele quer falar computador e ele não sai a palavra, ou então numa fase evoluída ele fala outra coisa diferente. Vai ter os pensamentos confusos, abstratos, vai chegar uma hora que ele vai parar de falar literalmente, e assim vai evoluindo a doença, porque é uma doença degenerativa. Presta atenção, é uma doença degenerativa, ou seja, não tem volta. Recebo toda semana um cuidador me mandando mensagem falando: Erlane, eu estou atendendo um paciente com demência, estou atendendo um paciente com Alzheimer. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dele? Infelizmente, ou para melhorar a qualidade de vida, não, para poder fazer ele ficar bom. Infelizmente, nada. Não tem como esse paciente voltar a ser o que era antes. O que você pode fazer é tentar melhorar a qualidade de vida dele com a situação que ele tem naquela situação, tudo bem? E aí, o que acontece, né? Por que acontece? Eu coloquei pequenininho aqui para vocês terem no material, né? Mas eu não vou ler isso aqui, não. O que acontece que a pessoa pode ter o mal de Alzheimer? Não se sabe ainda a causa. Tem muitos estudos, né? Sobre o que pode estar causando o Alzheimer. Tem um estudo muito avançado falando que pode estar relacionado à alimentação.
Então, é importante a gente ter alimentação saudável, né? Rico em frutas, legumes e verduras. E acontece uma alteração, né, no processamento de uma proteína. E essa proteína, o que acontece? Ela começa a ficar impregnada no cérebro. E aí fica aquilo tóxico lá dentro, né? E começa a ter problemas relacionados à memória, conhecimento lógico. A pessoa começa a esquecer as coisas do cotidiano dela, ela só lembra do que aconteceu no passado, né? Então, tudo que acontece de forma recente, ela perde. E existem medicações que tentam desacelerar a doença, existem medicações que são dadas para ajudar a controlar os sintomas. Às vezes o paciente fica muito agressivo, não dorme. Então, existe medicação para isso. E aí eu já falo para cada um de vocês, se você tiver algum paciente que não está dormindo, ele não dorme, fica 2, 3 dias sem dormir, depois ele dorme o dia inteiro. Está errado. Esse paciente tem que ir no neurologista, vai num bom neurologista, haja visto que o doutor Emerson já falou isso com a gente, para fazer o tratamento correto, ok? E aqui eu tenho o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Olha como que o cérebro está atrofiado, tá vendo? Olha que diferença que dá para se ver, né, a olho nu mesmo, né? Abrupta, na verdade. E aí, esse é a diferença. E aí, muitas vezes, o cuidador pensa que o idoso está fazendo pirraça, que o idoso quer falar dele, o idoso não quer isso. Gente, o idoso não está nem sabendo o que ele está fazendo mais. Não é ele, é a doença, entendeu? Existe a perda auditiva também, e aí é muito importante falar que na perda auditiva vai ser uma alteração no ouvido médio, né? Que pode ser por alteração do ossinho, né? Ou então de algum problema relacionado ao canal mesmo do ouvido, né? Que pode estar entupido. E existe um ossinho que chama estribo, esse ossinho costuma ter uma alteração e causar a surdez. Só que não é 100% essa surdez, vai de 25 a 65 decibéis. Então, se você chegar perto, a pessoa ouve, mas se você estiver de longe, ela não ouve. Aqui está o desenho, né, do ouvido. Aqui nessa parte aqui é a orelha, ó, que a gente consegue ver, né, de forma externa. Aqui, ó, é a parte mediana, que você vai estar no ouvido médio. Aqui são os ossinhos, ó. Esse ossinho aqui, ó, que eu tô falando para vocês, que chama estribo, e ele pode fazer a interferência para a audição ficar comprometida. E essa é a parte final, ó, do ouvido que faz a gente ouvir. É muito perfeito, né, gente? E aí, se você assiste algum paciente que é surdo, tente falar com ele de frente, que aí ele consegue ler também o seu lábio, né? Fazer a leitura labial e falar alto, porque se você não falar alto, ele não vai ouvir nada. Outra doença muito importante também é a hipertensão arterial. Gente, um número enorme de pessoas tem hipertensão, às vezes na juventude já tem essa pressão alta. Então é muito importante que cada um de vocês, de vez em quando, afira a pressão. Você, cuidador de idosos, você, cuidador familiar ou profissional, você tem que saber fazer aferição no aparelho analógico. Erlane, eu não sei, tem que saber. Todo mundo que faz o meu curso de cuidador de idosos, eu falo, tem que saber. Né? Nessa aula a gente fala sobre isso, a gente faz a aula prática. No final do curso a gente faz a aula prática de novo. Para quê? Para não ficar sem conseguir fazer a aferição. Os aparelhos analógicos, que são aqueles que dão o valor na hora que você coloca, eles não têm um parâmetro bom, gente. Eles te dão uma média ali, mais ou menos, mas eles não são muito bons. Então, você tem que saber fazer a aferição correta, ok? Esse é o diferencial de um bom cuidador para um mau cuidador. E o que é essa hipertensão arterial, Erlane? O que acontece para a pessoa ter essa pressão alta? Quem tem pressão alta aí? Fala para mim. A Rose está falando que a idosa dela só está lembrando do passado e o dia inteiro quer ir embora para casa dela, mas ela mora na mesma casa. Então, o que acontece? Às vezes ela tem a lembrança de uma casa que ela viveu na infância, né? Às vezes ela lembra de uma coisa lá atrás, então aquela casa ali ela não reconhece mais como dela, né?
E aí, quando eles ficam estressados, a melhor coisa é você falar, vamos dar uma volta assim, vamos esperar o táxi chegar. E muitas familiares, às vezes, ficam nervosos, mas não é a melhor coisa a se fazer, né? E aí, ó, o que é essa bendita hipertensão, Erlane? O que acontece aqui? Aqui, ó, tem o vaso, tá? E aí, o vaso vai passar o sangue, tá vendo? Ó, a parede do vaso saudável, fininha, e passando o sangue, vida que segue, tá tudo certo. Só que, por alguma alteração, pelo sedentarismo, por uma vida, né, infelizmente errada, às vezes com muito sal, o que acontece? Esse calibre, ele engrossa, e aí existe uma pressão maior para a passagem desse sangue. E aí, essa pressão que bate na parede, ela faz elevar a pressão arterial da pessoa. Aqui tem uma outra visão, ó, mais de pertinho, como se fosse lá dentro do vaso você olhando, ó. O vaso sanguíneo normal tá de boa, tá passando todo mundo, tá tudo certo. E o vaso sanguíneo da pessoa hipertensa? Olha lá dentro, cheio de gordura, cheio de sujeira, vamos dizer assim. E aí isso aumenta essa pressão e pode fazer muito mal para a pessoa. E aí, ó, fica a dica. Foca em mim de novo. Fica a dica. Muitos hipertensos só tomam remédio para hipertensão no dia que a pressão está alta. Tá tudo errado. Se você foi diagnosticado hipertenso, você fez o mapa, aquele exame que você dorme com o aparelho, você aferiu sua pressão vários dias, ela estava alta, e o médico te prescreveu uma medicação, ok? Ó, a partir de agora você vai tomar esse remédio. Você está tomando remédio diariamente, tudo bem. Só que aí o que acontece? Do dia para a noite você fala, minha pressão agora eu afiro sempre tá boa, vou parar de tomar o remédio. Só que a sua pressão tá boa porque você está tomando remédio todo dia. E aí muitas pessoas não sabem, elas estão ficando com a pressão alta todo dia. E uma das maiores causas de AVC é por pressão alta, por aquela pessoa que não toma o remédio todo dia. E outra coisa, tomar remédio todo dia não é a hora que você quer, não, tá? Tem que tomar na hora certa. Então, se o médico falou para você tomar todo dia de manhã, você vai tomar todo dia 8 horas da manhã, ou todos os dias à noite. Por quê, gente? A medicação, ela tem o tempo, chama meia-vida isso, né? É o tempo de duração de vida, de eficiência dela. Se você não toma na hora correta, vai perdendo a eficiência também. Então, é muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? O maior índice de infartos súbitos, que a pessoa morre na hora, é de manhã. Por quê? Porque muitas pessoas hipertensas têm a pressão aumentada de manhã cedo. Então, de manhã, o médico mandou, toma seu remédio, não deixa para a hora do almoço, não deixa para depois do almoço. Tudo tem um porquê. O médico não mandou você fazer isso porque ele tirou isso da cartola, entendeu? Então, se preocupem com isso, por favor, tá? Aqui tem uma classificação para vocês verem, tá? A pressão ótima, 12/8. Isso varia muito, tá? Tem cardiologista que acha que a pressão boa é 13/9 já, porque a gente vive uma vida tumultuada, agitada, estressante. Então, isso, né, varia muito. A pressão normal, 13/8,5. A limítrofe, que tipo assim, já tá para ficar alta, é 13 ou 13,9, né? A quase 9. E aí é que a hipertensão tem o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3, e aí a hipertensão sistólica isolada, que é o quê? A pressão alta tá muito alta, né? E a pressão baixa, ela também tá. Então, é uma outra situação. Então, aqui ficou para vocês poderem ter esse quadrinho, né? Que eu achei importante. E a pneumonia, que eu queria falar com vocês também. O que é a pneumonia, Erlane? A gente viu lá do enfisema pulmonar. A pessoa passa a não ter o quê? A expansibilidade do pulmão. E a pneumonia? Opa, a pneumonia é diferente. Fica cheio de secreção dentro do pulmão e faz muito mal. E quais são os sintomas? Tosse, catarro, catarro com pus, tem febre, tem calafrio, dificuldade respiratória. Cuidado com seu paciente.
Cuidado na hora do banho, fecha tudo para ele tomar banho. Essa corrente fria de ar, isso faz muito mal para os idosos. Tem gente que fala que é vento perverso, né? Esse vento perverso, eu não posso pegar isso. E não pode mesmo. A gente fala assim, isso é coisa de antigo. Não, esse vento faz mal realmente para os idosos, né? E aí, se tiver pneumonia, vai ter que tomar um antibiótico, né? Para poder curar aquela pneumonia. E muitas vacinas também ajudam a imunizar a pessoa. Então, a pessoa deve ir lá e tomar a vacina da gripe, tomar todas as vacinas possíveis, né? Tem algumas vacinas específicas para pneumonia e diminui muito a incidência de você pegar a pneumonia, tá? Outra dica importante, escovação de dente, dente sujo. Tem sujeira ali, bactéria, você engole aquilo, vai para o pulmão e causa também pneumonia. Então, por favor, escovem os dentes dos pacientes de vocês. Gente, muitos pacientes não escovam dente. A Iglésia está falando, o cardiologista da minha mãe diz que a pressão 14 ainda está boa, porque ela é hipertensa. Então, isso varia muito, Iglésia. Ele sabe o histórico da sua mãe, ele sabe, né, qual é a história do dia a dia dela, como que é a pressão dela normalmente, não tem problema nenhum, tá? Eu já falei para vocês, a minha pressão normal é 10/6 e eu tô bem. Então, outras pessoas estariam com a pressão muito baixa, estaria passando mal, mas eu não, eu tô bem com essa pressão, ok? E aqui eu desenho para vocês poderem ver da pneumonia, ó. A bactéria entrou, contaminou aquele pulmão e olha só, dentro do alvéolo aqui não tem nada, ó. Olha aqui, cheio de secreção, ó. E aí o ar não consegue entrar aqui para fazer a troca gasosa. E aí a pessoa fica com falta de ar, tosse muito, porque está cheio de secreção, tem necessidade de tirar aquilo, né? E uma outra imagem para vocês poderem ver, olha só. Essa aqui é a pneumonia lobular, que aconteceu no lóbulo, tá vendo? E essa aqui é a pneumonia, a broncopneumonia, que aconteceu em vários pontos espalhados no pulmão, ok? E aqui embaixo tem uma radiografia que eu consegui para vocês verem a radiografia de um pulmão com pneumonia. E tá e é uma pneumonia lobar também. Olha aqui em cima como é que tá, ó, no lobo direito do pulmão dela. Tá vendo como é que tá mais claro? Aquilo ali tá cheio de secreção, por isso que a imagem tá dessa forma, ok? Agora a gente vai falar da osteoartrose, que é o quê? Aquela dor nas articulações que a pessoa tem, e isso essa cartilagem, ela vai perdendo, né, a forma dela e vai causando os comprometimentos. E aí o que acontece? Muitas pessoas, às vezes pessoas que fazem atividade em excesso, pessoas que correm, pessoas que trabalham muito em pé, não usam o calçado adequado, elas podem desenvolver a osteoartrose. E aí o que acontece? As articulações, elas ficam adoentadas mesmo, e aí começa a roçar osso com osso, ou então ela não faz o jogo correto, e isso causa muita dor, gente. E aí fica a dica para você, se você tem um paciente que tem artrose, que tem artrite, você vai ajudar esse paciente colocando morno nele. De uma forma geral, o paciente se sente muito bem quando você coloca a bolsa de água morna ou a bolsinha de ervas. Sabe aquela bolsinha de ervas que eu já ensinei para vocês? Quem não souber, coloca assim, ó, bolsa de ervas, Erlaine Rezende, lá no YouTube, que eu ensino vocês a fazerem a bolsa de ervas, que é feita com alpiste, muito fácil de fazer. E essa bolsinha é milagrosa. Só cuidado, porque queima, tá? Então, tem que fazer a bolsinha, esquentar no micro-ondas, coloca uma toalha e coloca a bolsinha, tá? E, ufa! Para finalizar, então, aguentando mais ouvir minha voz, a catarata, né? O que é a catarata? Uma alteração que acontece no cristalino, que é uma parte, né, do olho, onde passa a luz, acontece um desgaste e causa uma diminuição dessa visão. A pessoa tem a impressão que ela está olhando por um vidro fosco o tempo inteiro. E aí, essa opacidade acontece de forma natural no olho da pessoa, né? E aí interfere, né, para as atividades do indivíduo. Repara para você ver, ó, aqui está o olho normal e esse aqui está um olho com catarata. Você repara que tem uma nata na frente do olho dele, né? E tem pacientes que não operaram isso quando novo e quando estão bem mais velhos não vão operar mesmo. Então, é uma nata grossa, você percebe aquilo.
E na cirurgia, o que que se faz? Coloca uma lente no seu olho para poder você conseguir enxergar melhor. E aí você é como se você ampliasse a sua visão de novo. Então aquela mata que estava ali, ela é, como é que eu vou falar, retirada, né? E é colocado essa lente que vai te ajudar a enxergar melhor, tá? A aluna está perguntando como não ter catarata. Então, de uma forma geral, todo mundo vai ter, porque é da idade mesmo. Só que você tendo hábitos saudáveis, né? Existem alguns exercícios oculares que você pode fazer, que também ajuda a diminuir a possibilidade de ter catarata. Mas tem muita relação também com o seu histórico genético, né? Se seu pai teve, sua mãe teve, seus avós, você tem uma tendência maior de ter, tá bom? Acabamos por aqui, foram 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi aula pesada, foi uma aula que eu tenho certeza que foi agregadora, porque vocês viram um monte de conteúdo bom, né? Um conteúdo que faz diferença no cotidiano de vocês, e agora vocês já sabem o que é cada uma dessas doenças.